Vamos ver simplesmente o que falta. Os antidepressivos tricíclicos e os inibidores da monoaminoxidase. É o que estava faltando para a gente, né? Olha eles aqui. Nós já vimos lá os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, inibidores da captação de serotonina e norepinefrina. Os atípicos, coloquei algumas bulas para vocês. Mirtazapina, se não me engano, e bupropiona. Hoje veremos os tricíclicos e aí os inibidores da monoaminoxidase. E para os distúrbios bipolares e mania, basta buscar as bulas também, são só alguns, né? Carbamazepina, lamotrigina, lítio. Então, teremos uma grande abrangência aqui em todos esses fármacos utilizados no tratamento da depressão, tá? Não dá para tratar cada grupo especificamente com grande profundidade, porque senão a gente precisaria de mais um semestre. Beleza? Então vamos começar aí com os antidepressivos tricíclicos. Como exemplo aí, imipramina, trimipramina. Por que eles se chamam antidepressivos tricíclicos, professor? Estão vendo aqui? 3 cicloalcanos. Aqui um anel aromático. Um outro anel de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 membros, tendo nitrogênio como heteroátomo, e um outro anel aromático. É por isso que eles são chamados de antidepressivos tricíclicos, né? E... coloquei a imipramina para vocês. Tofranil. Esse medicamento sai demais na farmácia. Muito mesmo. Olha o grupo farmacoterapêutico da imipramina. Antidepressivo tricíclico. Inibidor da recaptação de noradrenalina e serotonina. E com potência significativamente menor, bloqueador da recaptação de dopamina. O inibidor não seletivo da recaptação de monoamina, cuja ação leva ao aumento da concentração de neurotransmissores na fenda sináptica. Se a gente for ver o efeito desses medicamentos, como antidepressivos, eles têm um efeito bem parecido, né? Atuam lá na fenda sináptica, aumentando a concentração dos neurotransmissores necessários para reverter aquele quadro químico da depressão. Qual que é o mecanismo de ação da imipramina? Tem várias propriedades farmacológicas, incluindo-se as propriedades alfa-adrenolítica, antihistamínica, anticolinérgica e bloqueadora do receptor serotoninérgico 5-HT. Contudo, acredita-se que a principal atividade terapêutica da imipramina seja a inibição da recaptação neuronal de noradrenalina e serotonina. Então, nos neurônios, inibe a recaptação, ou seja, noradrenalina e serotonina ficam por mais tempo na fenda sináptica, despolarizam as membranas nos neurônios pós-sinápticos, desencadeiam aí a excitação então de mais neurônios que liberarão serotonina, revertendo o quadro de depressão quimicamente. A imipramina é chamada aí de bloqueador misto da recaptação, porque ela inibe a recaptação de noradrenalina e da serotonina aproximadamente na mesma proporção. Por isso que é o inibidor misto, tanto noradrenalina quanto serotonina, que lá na sinapse aumentarão a transmissão dos impulsos relacionados à alegria, né? A depressão química é justamente a falta desses neurotransmissores
desencadeando mais sinais no cérebro. É por isso que, naquela revisão da neurotransmissão, era extremamente necessário mostrar para vocês como que a neurotransmissão funciona. E só frisando que não é cura, é uma pequena reversão do quadro clínico devido às mudanças químicas no interior do sistema nervoso central, né? No meio das sinapses. Isso aqui não é cura. A cura tem que ser o desmame desse medicamento e o retorno do paciente às suas condições normais. As estruturas químicas dos ADTs e compostos relacionados são extremamente similares. Então, se a gente vem aqui nos tricíclicos, amitriptilina, amoxapina, clomipramina, desipramina, doxepina, imipramina, maprotilina, nortriptilina, protriptilina, trimipramina, são basicamente estruturas muito semelhantes. Veja, os 3 ciclos, a imipramina e a trimipramina. Tá? E, em decorrência disso, os efeitos farmacológicos desses antidepressivos são altamente similares. Se as estruturas são parecidas, meus caros, os efeitos farmacológicos também são parecidos, né? Quais são as indicações? A principal indicação dos ADTs e compostos relacionados é a depressão maior. Outras indicações incluem ansiedade, então são também ansiolíticos, doxepina, e a enurese infantil. A imipramina serve como um tratamento auxiliar. Professor, o que é enurese? É a micção involuntária, ok? Então, quando a criança tem dificuldades de segurar o impulso relacionado à micção, ela pode fazer uso desse medicamento para tratar a enurese infantil. Outras indicações de uso comum incluem insônia, especialmente para amitriptilina e doxepina, porque a serotonina também desempenha um importante papel no sono, tá? Então é necessário que haja uma liberação de serotonina na hora de dormir. Cefaleia, muito comum para amitriptilina, imipramina e doxepina. Agorafobia, com ataques de pânico, especialmente para imipramina e clomipramina. Síndromes dolorosas crônicas, muito frequente para doxepina e maprotilina. E bulimia, para imipramina e desipramina. O que é agorafobia, professor? É o medo mórbido de se achar sozinho em grandes espaços abertos ou de atravessar lugares públicos. Então são várias indicações, inclusive na agorafobia, né, que pode desencadear ataques do pânico, em que são utilizados os antidepressivos tricíclicos. São utilizados em diversas patologias porque têm efeito misto relacionado à noradrenalina e à serotonina, ok? Nesse caso específico dos antidepressivos tricíclicos, é necessário verificar os níveis plasmáticos. Esses níveis plasmáticos não são tão importantes nos outros medicamentos que nós vimos. Os inibidores da recaptação de serotonina, os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, não necessitam desse cuidado. Mas, nos antidepressivos tricíclicos, é necessário verificar as doses plasmáticas. Tá? Os níveis sanguíneos são comumente empregados nos pacientes tratados com ADTs, neurolépticos, clozapina, carbonato de lítio e anticonvulsivantes. Esses aí, carbonato de lítio, clozapina, são aqueles últimos fármacos que eu mostrei para vocês na nossa listinha. Então, acompanhar esses níveis plasmáticos é importante para evitar superdosagens.
As concentrações dos medicamentos são determinadas fundamentalmente no soro, para o carbonato de lítio e anticonvulsivantes, ou no plasma, para os ADTs. Por que no plasma, professor? Porque no plasma tem a albumina, e esses medicamentos estarão ligados à albumina. Então é por isso que eu preciso pegar o plasma. Geralmente, os níveis séricos do ADT são determinados no sangue retirado 8 a 12 horas depois que o paciente tiver ingerido a última dose do medicamento. Então, como esses medicamentos estarão ligados às proteínas plasmáticas, como o próprio nome já diz, proteínas plasmáticas, é necessário dosá-los no plasma. Os níveis plasmáticos podem servir como barômetros eficazes no metabolismo do medicamento. Então, esses níveis plasmáticos indicarão como ocorre o metabolismo desse fármaco nos nossos pacientes. E esse metabolismo varia muito de pessoa para pessoa. Essa é a questão. Se o paciente for idoso, por exemplo, e fizer uso de vários medicamentos, o metabolismo do ADT também estará variando, certo? E é possível que ele esteja acima da dose terapêutica quando administrado nesse paciente. Existe uma diferença de aproximadamente 30 vezes entre os humanos nos níveis sanguíneos dos ADTs produzidos por um único agente, com dose fixada em miligrama por quilograma, refletindo o grau no qual os metabolizadores mais lentos e os mais rápidos diferem na absorção do medicamento e no metabolismo. O que quer dizer isso aqui, professor? É o seguinte: se você pega duas pessoas, coloca a mesma dosagem por quilograma, né? Vamos dizer que seja 2 miligramas por quilograma. Vamos fixar 1 miligrama por quilograma. Então, quem tem 80 quilos vai tomar 80 miligramas. Bastante. Vamos colocar 0,5 miligramas. Vai tomar 40 miligramas. Quem tem 100 quilos vai tomar 50. Administra os dois. Nesses dois pacientes. O mesmo princípio ativo, a mesma dosagem por quilograma. Pode ser que um desses pacientes tenha 30 vezes mais fármacos no sangue do que o outro. Nós chamamos de metabolizadores lentos e metabolizadores rápidos. Então, o que tem 30 vezes menos é um metabolizador rápido. Ele já metabolizou o fármaco no metabolismo de primeira passagem, reduziu a dosagem desse fármaco bastante. E o metabolizador lento é que fica com essas 30 vezes mais fármacos presentes lá no plasma. Tá? E você pode também verificar essa mesma consideração a respeito dos ADTs nas bulas. Por exemplo, pacientes idosos aqui, né? O imipra, que também é imipramina, deve ser administrado com precaução em pacientes idosos, pois tais pacientes são particularmente susceptíveis aos efeitos adversos anticolinérgicos. Nós já explicamos essa questão dos anticolinérgicos na aula passada, que ficou sem som, eu acho. Infelizmente. Mas fiquem tranquilos, porque eu vou gravar a aula novamente. Mas se ele bloqueia a recaptação de noradrenalina, ele estimula também o aumento da concentração de noradrenalina nas sinapses do sistema nervoso simpático. É um estimulante do sistema nervoso simpático. Enquanto o sistema nervoso parasimpático tem como transmissor aí a acetilcolina. Então, se aumenta a noradrenalina, eu chamo isso de efeito anticolinérgico. Neurológicos, psiquiátricos e cardiovasculares. Sua capacidade de metabolizar e eliminar fármacos pode estar reduzida.
levando a um risco de elevadas concentrações plasmáticas em doses terapêuticas. Esse que é o problema. A dose terapêutica se torna uma dose extremamente prejudicial para o nosso paciente, mesmo sendo uma dose terapêutica, devido à metabolização lenta. Ok? Por isso, devem ser administradas doses baixas nestes doentes, preferencialmente na hora de dormir, e monitorização da função cardíaca e do eletrocardiograma também é indicada. Então, é preciso quantificar esses fármacos no plasma, se forem incluídos no tratamento dos pacientes. Não só os idosos, todos os pacientes. Quais são os efeitos adversos? Como eles atuam tanto na questão da noradrenalina e da serotonina, existem vários efeitos adversos relacionados a ambos, né? Aumento de noradrenalina, efeitos anticolinérgicos, boca seca, constipação, visão borrada, os mesmos efeitos provocados lá pelos inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina. Incontinência urinária, refluxo esofagiano, efeitos cardiovasculares, hipotensão ortostática, palpitações, condução cardíaca lenta, hipertensão, sistema nervoso central, tremores, sedação, estimulação, contrações mioclônicas, que são contrações musculares involuntárias, convulsões, principalmente na maprotilina, sintomas extrapiramidais, no caso da amoxapina, principalmente, são também movimentos involuntários. E outros, transpiração, ganho de peso, isso aqui é muito complicado porque diminui a adesão ao tratamento. Disfunção sexual também, bem complicado. Impotência. Tá? Então, são vários efeitos adversos relacionados aos ADTs. Frisando novamente que eles só servem para as questões químicas envolvendo a depressão, não são a cura. E o ideal é que os pacientes não precisem mais desses medicamentos. Veja a quantidade de efeitos adversos, né? Um princípio geral da prescrição de medicamentos é que alguns dos efeitos colaterais podem ser controlados pela redução ou pelo aumento gradual da dose. Tá? Esse princípio é especialmente verdadeiro para o surgimento precoce de lapsos de memória, despersonalização, confusão, hipotensão ortostática ou sedação acentuada. Se esses efeitos adversos, ali com 2, 3 semanas de tratamento, surgirem, o ideal é reduzir a dose ou aumentar a dose, de acordo com o efeito adverso observado. Tá? Não sair trocando de um medicamento para o outro de uma vezada só. Se essas reações persistirem, na presença de um escalonamento de dosagem mais moderado, a troca para outro ADT ou para outra classe de medicamentos poderá ser necessária. Então, para fazer esses testes, e realmente são testes que são feitos com cada paciente quando os antidepressivos são prescritos. Ninguém sabe tudo, ninguém tem o poder de chegar e falar, esse aqui vai funcionar. Não, tem que testar para ver se funciona. Tá? E aí, depois de um mês testando o antidepressivo tricíclico e esses sintomas continuam, mesmo após a diminuição ou aumento da dosagem, aí se justifica a troca para outro antidepressivo tricíclico ou para outra classe de medicamento, tá? Das que nós estudamos aqui no tratamento da depressão. A visão borrada, como resultado dos ADTs, pode ser tratada com gotas de pilocarpina, a 4%, ou betanecol oral. Então, são formas de tratar alguns efeitos adversos encontrados aí
com a utilização dos ADTs. Os pacientes que estão passando bem com o tratamento de manutenção com o ADT e provavelmente por isso continuarão a usar um medicamento por mais algum tempo, podem precisar de uma alteração na prescrição de óculos, a fim de corrigir a visão borrada. Então, isso é normal se o paciente já fizer uso de óculos, né? Ocorrerá ali no olho a questão da noradrenalina, talvez prejudicando a visão, borrando a visão, mudanças, né, no foco visual, e aí pode ser necessário corrigir os óculos. Isso geralmente dura pelo tempo do tratamento, né, com o antidepressivo tricíclico. Depois volta ao normal. Como é que é a overdose dos antidepressivos tricíclicos? Podem resultar em óbito, então são perigosos. Os tricíclicos possuem margens de segurança estreitas e o retardo de condução cardíaco e as arritmias podem ocasionar morte. O mesmo se refere aos inibidores seletivos da recaptação de noradrenalina, né? Inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Se inibo noradrenalina, recaptação de noradrenalina, também tenho chances de arritmias. E aqui funciona da mesma forma, porque os antidepressivos tricíclicos também inibem a recaptação de noradrenalina, né? E isso pode levar à morte em caso de overdose. Além disso, os pacientes com overdose podem apresentar confusão, delírios e perda da consciência. Assim como os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, pode haver também a síndrome serotoninérgica nesses pacientes, que nós já tratamos. Dosagem. Cada um tem sua dosagem e estão disponíveis lá nas bulas dos profissionais. Se eu fosse resumir todas as dosagens aqui, demoraria bastante tempo. Não é necessário. Quando você for tratar dos seus pacientes, você pegará a bula desses medicamentos lá na bula do profissional. Geralmente, se você põe o nome genérico, como a Anvisa não atualiza a plataforma, você não encontra o medicamento. Então você tem que buscar o nome de algum fármaco de marca com aquele princípio ativo no Google e aí depois colocar isso lá no site da Anvisa para encontrar a bula do profissional relacionada àquele medicamento, tá? Foi assim que eu achei a bula da imipramina. E a descontinuação, que é o principal conteúdo que envolve a farmacologia dos antidepressivos, para mim, é a descontinuação. É como que o paciente vai parar de tomar o medicamento, tá? Depois de ter superado aquele episódio de depressão. Na descontinuação ou redução dos ADTs, é sensato chegar até a proporção máxima de 25 a 50 miligramas a cada 2 a 3 dias. Então veja que o paciente vai começar, por exemplo, a tomar um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Depois, 1 a cada 2 dias. Depois, 1 a cada 3 dias. Depois ele para de tomar o medicamento. Muitos pacientes demonstram sintomas de rebote colinérgico quando o ADT foi descontinuado subitamente. Então, assim como todos os fármacos antidepressivos, o ideal é não fazer a descontinuação súbita, abrupta, repentina desses fármacos. Esses sintomas incluem náuseas, desconforto estomacal, cólicas, transpiração, cefaleia, dores no pescoço e vômitos. Quando a questão de sintomas rebote versus doenças clínicas ou recorrência de sintomas psiquiátricos é uma dúvida, o que acontece?
tendo aqueles vários sintomas. Aí não se sabe se a doença voltou, não se sabe se são sintomas psiquiátricos, não se sabe se são intoxicações alimentares, ali no caso de vômito, etc. O que se faz? Se aplica uma dose única do medicamento. Isso, caso alivie os sintomas de forma rápida, confirma o diagnóstico de uma síndrome de abstinência, tá? Então, descontinuou, ou durante a descontinuação, o paciente passa a ter esses sintomas, aí ele vai te procurar no seu consultório. O que eu faço? Eu estou sentindo assim, assim, assado. Você dá mais uma dose para ele. Pede para ele tomar mais uma dose e verificar o que ele sente. Se passarem de forma rápida esses sintomas, você informa o paciente. Ó, isso foi uma crise de abstinência sua relacionada ao medicamento. Tá. Na descontinuação ou redução dos ADTs, é sensato chegar até essa proporção máxima, então, de 2 a 3 dias. Acho que eu apertei o botão errado aqui. Isso. Beleza? Esses foram os antidepressivos tricíclicos. Agora vamos para os inibidores da monoaminoxidase. Inibidores da monoaminoxidase, que podemos ver lá no início da aula. Feneuzina, isocarboxazida, selegilina, tranilcipromina e mal. Inibidores da monoaminoxidase. Ação anti-mal, né? Anti-monoaminoxidase, potente e seletiva sobre a MAO-B, demonstra in vitro e in vivo através da inibição de oxidação da benzilamina, da feniletilamina e da dopamina em concentrações que não influenciam significativamente o metabolismo da serotonina. Então, essa enzima monoaminoxidase degrada os neurotransmissores. Se eu inibo essa enzima que degrada os neurotransmissores, eu aumento a concentração desses neurotransmissores nas sinapses, certo? Lembram-se do grande segredo da farmacologia? Descobrir as proteínas envolvidas no processo e a inibi-las ou estimulá-las? Aqui no caso, percebeu-se que a monoaminoxidase atua degradando esses neurotransmissores. Então basta inibi-la para aumentar a concentração desses neurotransmissores na fenda sináptica. Tá? A monoaminoxidase também está lá na fenda sináptica, degradando esses componentes. Inibem a MAO. Os IMAL inibem a MAO em vários órgãos, exercendo mais efeitos na monoaminoxidase A, para a qual noradrenalina e serotonina são substratos primários. Então a MAO, que é a enzima monoaminoxidase, degrada serotonina e noradrenalina, principalmente a monoaminoxidase A. Se eu inibo a MAO, aumento a concentração desses neurotransmissores no sistema nervoso central e no corpo inteiro também, tá? Porque tem noradrenalina e tem serotonina nos neurônios que estão fora do sistema nervoso central. Então isso também pode, assim como nos ADTs, assim como nos inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, desencadear lá os efeitos anticolinérgicos e a síndrome serotoninérgica. Tá? Então, se o seu paciente está fazendo uso de algum desses medicamentos aí, daquela listinha que eu mostrei para vocês lá no começo da aula, passa a ter a boca seca, passa a ter prisão de ventre, né? São efeitos adversos provocados pelo medicamento. A indicação clínica primária dos IMALs é o tratamento da depressão refratária à terapia com ADT. Então, geralmente, o IMAL é utilizado
quando o ADT não teve ação alguma. O paciente pode ser um metabolizador rápido do ADT, por exemplo, e aí aquela dose não é suficiente para provocar os efeitos farmacológicos. Pode-se partir, então, para os IMAUs. Assim como com outros antidepressivos seguros atualmente disponíveis, os IMAUs são indicados de forma habitual, mesmo que vários ensaios tenham falhado. Tá? Alguns pacientes respondem melhor aos IMAUs do que a qualquer outra classe de agentes. Então, geralmente, essas terapias se iniciam com os primeiros fármacos que nós vimos, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Não deu certo, usou por bastante tempo, desenvolveu resistência, vai para os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Não deu certo, ADT. Não deu certo, IMAU. Tá? Em virtude de não bloquearem os receptores da acetilcolina, os IMAUs produzem menos boca seca, menos visão borrada, constipação e incontinência urinária do que os ADTs, tá? Porque eles não bloqueiam esses receptores, não aumentam a concentração simplesmente de noradrenalina. Existe uma inibição enzimática. Entretanto, alguns pacientes podem apresentar incontinência urinária, provavelmente como resultado de um aumento na atividade noradrenérgica. Então, ele aumenta a concentração de noradrenalina, só que não tanto quanto um antidepressivo tricíclico. Quando esse problema ocorre, a redução na dosagem pode ser eficaz. Olha os efeitos adversos dos inibidores da monoaminoxidase. Hipotensão ortostática, crises de hipertensão por causa da noradrenalina, certo? Reações de hiperpirexia, hiperpirexia e aumento da temperatura corporal. Anorgasmia ou impotência sexual. Insônia, acho que é até redundante, né, colocar insônia durante a noite. De dia a pessoa consegue dormir. Sedação, estimulação durante o dia, espasmos musculares e reações do tipo miosite, incontinência urinária, constipação, boca seca, ganho de peso, espasmos mioclônicos, irritação cutânea no local do adesivo, porque tem um fármaco desse que é adesivo. Vários efeitos adversos também, né, meus amigos? Bem complicado. Os maiores problemas dos efeitos colaterais com os IMAUs envolvem interações adversas com certos gêneros alimentícios ou com medicamentos, que podem produzir crises de hipertensão, com acidentes cerebrovasculares violentos ou síndromes serotoninérgicas constituindo em hiperpirexia, alterações do estado mental, mioclonia e delírios. Podem levar ao coma e ao óbito. Meus amigos, esse é o primeiro caso que nós vemos de interação com fármaco e nutriente, que nós comentamos lá nas primeiras aulas, tá? Então, existem nutrientes que podem se comportar como neurotransmissores falsos. Lá no intestino, eles são degradados pela monoaminoxidase também. Tá? Como esse fármaco inibe a monoaminoxidase, esses nutrientes que se comportam como neurotransmissores não serão degradados. E aí poderão causar intoxicações. Vejam que complicado. A hiperpirexia que eu mostrei para vocês é febre muito elevada, acima dos 41 graus Celsius, que alerta para uma situação grave que pode ter como consequência a morte. E a mioclonia refere-se a espasmos rápidos e repentinos, contrações em um músculo ou grupo de músculos. Tá? Então percebam que é uma interação fármaco-nutriente,
que pode produzir crises de hipertensão com acidentes cerebrovasculares violentos ou síndromes serotoninérgicas. A mal, no trato intestinal, degrada a tiramina. Essa é a grande vilã. Esse é o nutriente que pode interagir com os inibidores da mal, a tiramina. Quando a mal é inibida pelos imaus, a pessoa corre o risco de absorver grandes quantidades de tiramina e provavelmente outras substâncias, por exemplo, a feniletilamina, que podem agir como neurotransmissores falsos ou agonistas indiretos. O que é o agonista? É quem se liga ao receptor e produz a mesma resposta esperada do constituinte da própria fisiologia humana. Então, eles vão elevar a pressão arterial. Tá? E se o paciente comer muitos alimentos que têm tiramina, esse efeito é extremamente prejudicial. Quais são os alimentos, então, professor, que interagem com os inibidores da monoamina oxidase? Cerveja, vinho tinto, queijos frescos, cottage e requeijão são permitidos. Linguiça seca, linguiça calabresa, ervilha em grão ou em fava, ervilha, levedo de cerveja, peixe defumado, fígado bovino ou de aves. Veja que interessante. Alimentos que podem causar transtornos em grande escala, mas menos problemáticos. Álcool, abacate maduro, iogurte, bananas maduras, molho de soja. Alimentos considerados causadores de problemas, mas provavelmente seguros nas quantidades usuais. Chocolate, figos, amaciantes de carne, bebidas contendo cafeína e passas. Então, o paciente passa a ter uma série de restrições. No meu caso, se eu tivesse que ficar sem cerveja, eu já ficaria deprimido, mais deprimido ainda. É difícil, viu? Ficar sem cerveja. E a overdose dos... Agora a pergunta. Pois não. Agora a pergunta que não quer calar. Por que que nenhum médico abre a boca e fala isso pra ninguém? Eles não têm tanta farmacologia que nem os farmacêuticos, né? Eu fico chocada com essas coisas, porque aí a pessoa, imagina, a pessoa tá comendo um monte de coisa normal e ela não tá se ligando que isso é um problema. Lá na faculdade, quando eu estudei, eu tinha bastante amizade com o pessoal da medicina. E aí eu lembro deles falando como é que era a farmacologia deles, né? Eles faziam um resumo para entregar. E eles tinham, se não me engano, 2 semestres. Eu tive 4 semestres de farmacologia. Fora as outras disciplinas que têm uma grande interface, né? A gente sempre está falando de farmacologia no curso de farmácia. Mas essa é a questão. E aí vai sobrar para gente. É, porque se eles são médicos, eles principalmente deveriam saber explicar, porque já que são eles são os únicos que podem prescrever, É, né? Porque nenhuma outra profissão pode prescrever medicamento, é, né? Eles são os únicos que podem prescrever. Como que eles prescrevem as coisas e não explicam? não explica. Ah, você não pode comer isso, não pode tal coisa, porque tal remédio, não, né? Na farmácia uma Dever, vez, eu... deveriam saber, né? Com certeza. Na farmácia uma vez chegou uma senhora, isso eu estava na farmácia escola da UFJF ainda. Aí ela chegou lá com uma caixa, falou assim, menino, me ajuda. Eu não consigo tomar esse remédio. Eu tento engolir, não consigo, é muito grande. Tomo com água, como até um pedacinho de pão para ajudar a engolir e não consigo. Era um supositório. Então, foi prescrito o supositório, mas não explicaram Nada. para a senhora que era via retal.
Então ela estava tentando engolir o supositório. E tem muitos pacientes que têm essas carências, né? E aí fica difícil, Absurdo. complicado. Então você imagina, essa paciente, por exemplo, ela precisa de uma atenção bem grande a respeito do tratamento. Mas é complicado, né? Muita gente defende o SUS, né? Eu acho que a gente tem que montar nossas clínicas particulares mesmo e cobrar pelo atendimento, cara, porque no SUS você não vê esse tipo de atenção. E a gente tem que receber por isso. Eu acho que eles deveriam, pelo menos ter mais cuidado com as pessoas, né? Que infelizmente, muitas vezes no SUS a gente vê essa falta de cuidado, né? Muitos estão ali, para fazer residência, para fazer isso, fazer aquilo, e não tem esse cuidado com as pessoas, o cuidado que deveria existir, né? Mas É, olha, eu vou falar que até no particular, por exemplo, o meu médico é no particular. Se eu não tivesse pesquisado, eu não ia descobrir que o meu remédio eu preciso tomar ele de barriga vazia e meia hora antes de me alimentar. Se eu não tivesse lido no bulário, porque o meu médico nunca falou isso pra mim. aí. Então você tem feito um tratamento ineficiente durante todos esses anos aí. Eu não sabia. Agora eu tomo direito. Assim, agora eu vou também entrar defendendo um pouco o SUS. Não é que o SUS é 100%, porque o SUS está doente no Brasil. Mas, como a Thaisa falou, não está diferente. Ultimamente eu não tenho ido nem no posto do PSF do bairro, porque está realmente difícil. Mas todas as consultas que eu pago, a gente não recebe orientação nenhuma. Meu esposo foi fazer uma consulta, né, no neurologista. Ela simplesmente não fez nada. Deu uma orientação michurada, passou um exame para ele e mandou embora. Sabe? Não explicou as medicações, não explicar em consulta paga, consulta de R$ 200, consulta de Isso que eu ia te 300. falar. Eu te garanto que é uma consulta mais de R$ 200. E não tem esse tipo de. E não tem mesmo. Não tem. Não E tem. as pessoas, dependendo do profissional, ele dá mais orientação do que um profissional do particular. Né? Então, isso aí é bastante relativo, porque vai do profissional. Se o profissional ele é bom, ele quer realmente cuidar do paciente, ele quer ver a melhora do paciente, ou só quer prescrever. Principalmente Concordo. o psiquiatra, a função dele é socar remédio no paciente, não quer saber, se toma que você vai melhorar, vai dar tudo certo. Né? Mas, igual o professor falou, caramba, quanta coisa a gente não pode comer, que a gente gosta, né? E pode interferir no efeito da medicação. Então, a gente, às vezes, continua com certos sinais e sintomas, continua com certos problemas psiquiátricos, né? Eu digo por mim mesma, às vezes por conta da alimentação que eu estou tomando, que não está interagindo com o alimento que eu estou ingerindo. Né? Então, é uma falta de respeito com o ser humano que vem aumentando a cada dia, a falta de humanidade que vai aumentando a cada dia, né? E isso depende do profissional querer tratar bem ou não o ser humano, que é o sujeito, o ser humano que está ali na frente dele. Infelizmente, independe de dinheiro, né? Só quem tem aquela grande quantidade lá, igual os deputados, quem tem muito é rico, que talvez possa ter um melhor atendimento, uma melhor orientação. A minha mãe mesmo, ela ia numa psiquiatra que tinha ela tem nome lá em Volta Redonda e tal, mas a mulher, assim, chegava, não era 15 minutos de consulta, minha mãe saía de lá com um bloco de folha, que eu ficava assim, caramba, já acabou sua consulta? E era Rivotril pra tudo quanto é lado, você imaginar, até hoje tem até umas folhas aqui, que eu falei, minha mãe, você não vai comprar isso, ela não parou nem pra te ouvir. Ela não parava para ouvir, ela só ia lá, ó, anotando e carimbando, anotando e carimbando. No final era assim, uns 8 remédios. E eu ficava assim, meu Deus, 15 minutos. É igualzinho uma boca de fumo. Só que lícita, né? Só que lista. Mas eu concordo, gente. A questão é que sempre que eu fui atendido no SUS, eu fui mal atendido demais.
Sempre que eu pegava paciente que estava desse jeito, que não sabia como é que usava o medicamento, que não sabia, ele vinha de onde? Vinha do SUS. Então, infelizmente, o SUS, ele imprimiu essa impressão em mim. Não, sim, mas eu Tem, acho que tem foi o que você já paciente, me falou. tem paciente que é No mal particular. orientado no particular também? Tem. Só que a farmácia que eu trabalhei em Resende chama Ultra Popular. É mais difícil de ter um paciente que não vem do SUS, né? Porque ela tem também o farmácia popular. Os preços são bem baratos. Então, se eu atendia um paciente que veio do particular, eu atendia 100 que vieram do público. Eu trabalhei também na Raia. A Raia lá em Resende tem preços ótimos. Ela está no Campos Elíseos, todo o trânsito da cidade conflui para a Raia do Campos Elíseos. Dentro da Raia do Campos Elíseos entravam 700 pacientes por dia. 700 a 500 pacientes por dia. Eu tinha, em média, 400 receitas por dia de controlados para passar para o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, o SNGPC. Caramba. Então, eu passava essas receitas e olhava. Eu tinha que olhar cada uma das receitas para passar, E era muito medicamento, muito medicamento que a gente só dispensava, porque não tinha também tempo de orientar cada paciente, né? A não ser quando ele solicitava o farmacêutico para isso. E a maioria também do SUS. Tinha lá, Prefeitura de Resende. Aí você via que, conforme o tempo passa, você vai cadastrando aqueles pacientes no software para ficar mais fácil de enviar a receita dele. Já fica meio que salvo lá. Porque o que o farmacêutico tem que fazer na prática, gente? Eu tenho que colocar o nome, RG, endereço e telefone desse paciente que pegou o medicamento controlado. Sempre. Para cada receita que ele me dá. Tá? Então, o trabalho técnico do farmacêutico, como responsável técnico de uma drogaria, eu preciso colocar nome, endereço, telefone e RG, ou CPF do paciente. Em cada receita dessa. Cada uma dessas 400. Então, esse paciente já fica salvo lá para mim, depois que eu coloquei a primeira vez. Coloco o CRM do médico também, que prescreveu, etc. E aí a gente fica com uma base de dados interessantíssima lá. Você olha os pacientes, eles têm receitas lá de 2001, 2010, com aquele mesmo medicamento. Então o cara está tomando há 10 anos o mesmo fármaco. Onde que ele está pegando? Prefeitura municipal. E assim vai. Vários casos. Eu concordo com você no seguinte fato. Tem profissional bom também. Claro, tem gente que nasceu para isso. Nasceu para cuidar dos outros. Mas não é o que a gente está acostumado. Não é o que eu estou acostumado a ver, na maioria dos casos. Na maioria dos casos é só descuido mesmo. Não importa onde que ele está. Se está no particular ou no público. Professor, no Brasil, não sei se fora, né, do Brasil, não tem essa cultura, eu não sei se existe no Brasil, que eu nunca vi, a cultura de atendimento farmacológico. Não porque, tem. como você falou, seria ideal ter consultório farmacológico também, porque como os médicos não exercem essa função, o enfermeiro não exerce, profissional nenhum exerce essa função de orientar mais profundamente a questão do medicamento, acaba que o doente vai ficando mais doente, né? Porque não sabem de tudo isso aí que nós estamos aprendendo agora. Então, se tivesse clínicas, ainda que de um preço mais acessível às pessoas, farmacológica com farmacêutico, seria bastante ideal, né? Eu não sei se existe isso aqui no Brasil ou fora do Brasil. Teve um movimento que começou, as farmácias clínicas. Mas é por isso que vocês estão aprendendo farmacologia com farmacêutico, para vocês poderem fazer isso também. Fala, Débora. Você acredita que o cara... eu não tenho dinheiro, né? Tá passando. De crédito. Eu acho que ela deve ter deixado ligado e ela deve estar falando no telefone. Eu acho que você tem como fechar aí, professor. O áudio dela, porque ela tá no trabalho. Não vou abrir meu caixa, não. Aí eu falei assim, mas eu tenho que ir embora,
Removida a reunião. Eu nem sabia que dava para fazer isso. Não, ela deve voltar, mas é porque ela tá no Tinha trabalho. como tirar só o áudio, professor. Ah, é? Tadinho. Não sabia, não. Ela deve voltar. Só apareceu Mas é remover a reunião aqui. Remover da reunião. Ai, Ela eu deve... Ai, meu Deus, é que ela deve voltar. De boa, E o gente. melhor foi Tranquilo. ele rindo. Mas é isso aí, galera. E esses alimentos aí são só para os IMAL, os inibidores da monoaminoxidase. Não são para todos os antidepressivos, não, tá? Porque eles podem aí prejudicar a digestão da tiramina. Mas é por isso que vocês estão aprendendo farmacologia. E onde existe essa lacuna, existe a oportunidade de preencher esse espaço vazio. Então, quanto mais você dominar algo que os outros profissionais da área não dominam, um bom exemplo é a farmacologia, melhor os seus pacientes vão se sentir com você. Eles vão se sentir mais seguros se tratando com você. Então, se você chegar lá, o paciente toma um inibidor da monoaminoxidase e nem sabe o que é um inibidor da monoaminoxidase, você vai lá e explica para ele, de um jeito que ele entenda, óbvio. Aqui, eu estou falando para pessoas que têm conhecimento bioquímico, químico, biológico, né, que no caso é o necessário para entender a farmacologia. Mas com o paciente, você vai demorar um tempo explicando isso para ele, né? E ele vai se sentir seguro. E ele vai querer ficar com você. Então, eu, na farmácia, como eu prestava esse serviço de tirar as dúvidas dos pacientes, ir atrás, baixar a bula do profissional, ler, explicar para o paciente, chamava ele no consultório farmacêutico e explicava o que estava acontecendo, por que o medicamento não estava dando certo, papapá. Também me destaquei bastante. Só saí porque eu gosto mais de dar aula, né? Sempre quis dar aula. Mas mantenho o vínculo lá ainda. Quando eles precisarem de algum outro farmacêutico, quer seja para dar cursos, eles me pedem. E mais lá na frente também, quando precisar de algum farmacêutico para supervisionar, eu tenho certeza que eles vão se lembrar de mim. Por quê? Porque você se destaca. Se você domina a farmacologia, você se destaca muito no meio, né, entre os outros profissionais. E, de fato, existe essa questão. As farmácias clínicas começaram a aparecer no Brasil. Só que farmacêutico é tudo quebrado, a gente não tem grana para alugar um local, começar, né, se reunir ali, o pessoal ir lá. E, na maioria das vezes, a maioria dos pacientes também não liga muito para isso. Não são todos que estão preocupados, de fato, com os medicamentos que estão tomando, né? Eles confiam muito no médico. É Deus no céu, o médico na terra. Então, vai tomando isso aí mesmo e vai embora. Agora, uns poucos e bons têm essas dificuldades. E aí, na farmácia clínica, tem equipamentos também para fazer os exames de análises clínicas, né, alguns exames rápidos, etc. Mas é uma tendência aí. Se eu tivesse grana, eu colocaria uma aqui em Barra Mansa para eu poder trabalhar nela. Vamos terminar aqui nossa aulinha de hoje? Overdose dos imaus. Eles não são necessariamente letais, mas os pacientes apresentam sedação. Entretanto, essa overdose com imaus normalmente envolve outros medicamentos, resultando em síndrome serotoninérgica ou reações hipertensivas. Síndrome serotoninérgica já vimos também do que se trata. Dosagem é aquela velha história, cada um tem sua dosagem, e essa dosagem é diferente para crianças, jovens, adultos, idosos, etc. Não dá para resumir tudo aqui. Ia me dar uma trabalheira danada, sendo que vocês agora já têm capacidade para acessar esses dados para cada um dos medicamentos que forem necessários aí para acompanhar os pacientes de vocês.
E o principal, que é a descontinuação. Os imaus atualmente disponíveis ligam-se de forma irreversível a mal, em tal grau que leva cerca de 2 semanas depois do imal ter sido descontinuado para que a enzima seja regenerada. Então, quando o paciente vai fazendo a descontinuação do inibidor da monoaminoxidase, veja como a ligação do fármaco é tão potente na enzima monoaminoxidase que ela fica lá 2 semanas. O medicamento ainda fica atuando por 2 semanas, inibindo a mal. Durante esse período, a ingestão de tiramina e as interações medicamentosas podem ocorrer. Então, o paciente parou de usar o medicamento e fala assim, não, agora eu posso voltar a comer novamente um bife de fígado ou posso voltar a tomar minha cerveja. E aí ele tem o problema de hipertensão, que pode ser fatal, ele tem a hiperpirexia, porque ele não sabe que, mesmo parando de tomar, o inibidor da monoaminoxidase fica inibindo a enzima por pelo menos 2 semanas, tá? Depois de parar de tomar o medicamento. Por isso é importante informar o paciente de que ele deve manter a dieta e as restrições medicamentosas por até 2 semanas após o imal ter sido descontinuado. Se o médico desejar trocar o imal por outro, precisará prestar atenção para evitar as interações medicamentosas. Então, o inibidor da monoaminoxidase não fica lá por 2 semanas? Se ele tira um e põe um outro inibidor seletivo da recaptação de serotonina, por exemplo, logo após, síndrome serotoninérgica, na certa. Tem que esperar 10 a 14 dias antes de iniciar o outro medicamento antidepressivo, seja qual for. Outro imal, um ADT, um inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina, ou um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, tá? Era isso, meus caros. Dúvidas, sugestões, comentários? Fico à disposição de vocês. Ficamos assim, então. Uma excelente semana aí para vocês, bons estudos. Então tá ótimo. Tchau, Bruce. Até semana que vem. Até semana que vem, um excelente final de semana. Obrigada. Fiquem Pra com você também. Deus.